Olá, pessoal! Agora vamos resolver a questão 61 da prova de Ciências da Natureza do Enem 2011, tendo como base a prova amarela. A questão diz o seguinte: a eutrofização é um processo em que rios, lagos e mares adquirem níveis altos de nutrientes, especialmente fosfatos e nitratos, provocando posterior acúmulo de matéria orgânica em decomposição. Os nutrientes são assimilados pelos produtores primários e o crescimento desses é controlado pelo nutriente limítrofe, que é o elemento menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos. Vamos, sublinhar aqui essa afirmação. Nutriente limítrofe é o elemento menos disponível em relação à abundância necessária à sobrevivência dos organismos vivos. O ciclo representado na figura seguinte reflete a dinâmica dos nutrientes em um lago. Então vamos ver aqui, eu coloquei aqui o ciclo é o seguinte: então você tem fosfatos, que são disponibilizados aí através de fertilizantes, por exemplo, no solo, detergentes, o esgoto, que traz aí matéria orgânica, que é rica em fosfato. Ele coloca aqui que o fósforo geralmente é limitado, tá? O nitrogênio, que vem tanto da atmosfera, o gás nitrogênio, e também a partir dos nitratos que são encontrados aí no solo e no resto da matéria orgânica, O nitrogênio também é um elemento possivelmente limitado. O CO2, o dióxido de carbono, está presente aí, ricamente presente na atmosfera, É uma fonte abundante de carbono. E alguns microelementos, Ferro, manganês, cobre e alguns outros elementos que são utilizados pelos produtores primários, Que são organismos aí fotossintetizantes que vão fixar principalmente o nitrogênio, ok? E que vão assimilar aí essas três substâncias, o carbono, o nitrogênio e o fósforo, e ele nos dá aqui uma outra informação que eu quero grifar, que essa assimilação ocorre aí numa razão atômica de 106 carbonos para 16 nitrogênios, partes de nitrogênio, para uma parte de fósforo, tá? Então, essa aqui é a razão aí entre as três substâncias, os três tipos de elementos. Os produtores primários, além de fixarem o nitrogênio, vão liberar aí oxigênio, que vai ser utilizado por outros seres vivos, E como exemplo que ele nos deu, por bactérias que são decompositores, ok? O desenvolvimento dos produtores primários também vai favorecer o crescimento de peixes, e de outros produtores, os produtores secundários, e esses seres vivos vão sofrer um processo de envelhecimento e ao morrer eles serão aí sedimentos, formados aí por resíduos desses seres vivos mortos, Ou seja, vai acumular aí sedimento, matéria orgânica no fundo dos rios ou lagos, Os produtores secundários também vão produzir aí oxigênio. E aí a ação de decomposição bacteriana vai disponibilizar aí no ambiente fosfatos, nitratos e também vai liberar gás carbônico, É a grande concentração desses fosfatos e nitratos e da matéria orgânica em sedimentação que provoca aí o processo de eutrofização dos corpos d'água, ok? Então vamos passar aqui para a pergunta. A pergunta da questão é a seguinte: a análise de um lago que recebe a descarga de águas residuais provenientes de lavouras adubadas revelou as concentrações dos elementos carbono 21,2 mol por litro, nitrogênio 1,2 mol por litro e fósforo 0,2 mol por litro. Nessas condições, o nutriente limítrofe é o. Então, como nós vimos na definição da questão que nós sublinhamos, o nutriente limítrofe é aquele que está em menor quantidade
e impede aí o desenvolvimento da vida dos micro-organismos. E nós vimos lá uma relação entre carbono, nitrogênio e fósforo, que era de 106 partes de carbono são necessários aí para reagirem, né? Ou né, para cada 106 partes de carbono, melhor dizendo, eu preciso de 16 partes de nitrogênio e de uma parte de fósforo. Então, o que nós estamos fazendo nessa questão para descobrir o nutriente limítrofe? É verificar se essas concentrações que foram encontradas no solo obedecem a essa razão aqui, a essa relação, ok? Então, vamos pegar aqui o carbono e o nitrogênio primeiro. São duas regras de 3 simples que nós vamos ter que resolver. Então, é o seguinte, eu preciso de 106 partes do elemento carbono para 16 partes do elemento nitrogênio. Eu tenho quanto de nitrogênio no ambiente? Eu tenho 1,2 mol por litro. Mol por litro. Então, eu precisaria de X de carbono para reagir com esse 1,2 mol aqui, né? O X, então, será igual, se vocês fizerem aí a conta, a 7,950 mol por litro de carbono. Na verdade, ao invés de 7,950, eu tenho 21,2 mol por litro de carbono, ou seja, eu tenho mais carbono do que eu preciso. Então, nesse caso aqui, o nitrogênio é o reagente limítrofe, tá? Sendo já que o nitrogênio o reagente limítrofe, vamos comparar a concentração de nitrogênio com a de fósforo. Eu preciso de 16 partes de nitrogênio para uma de fósforo, mas eu tenho 1,2 mol por litro de nitrogênio. Eu terei Y de fósforo, ok? Se vocês fizerem a conta aqui, ó, dessa regra de 3, vocês vão encontrar o Y igual a 0,075 mol por litro de fósforo. Ou seja, para reagir com 1,2 mol de nitrogênio, eu precisaria de 0,075 mol por litro de fósforo. Mas eu tenho no ambiente 0,2 mol de fósforo, ou seja, eu tenho mais fósforo do que eu precisaria. Ou seja, o nitrogênio continua sendo o meu reagente limítrofe. Então, a resposta na prova amarela é a alternativa B, nitrogênio, tá? Gente, o tempo todo eu falei em reação para facilitar aí o entendimento de vocês, tá? Mas é apenas uma relação existente aqui, não necessariamente essas substâncias vão reagir entre si, tá? Mas existe uma relação e foi essa relação que nós encontramos, onde nós verificamos que o nitrogênio está, né, o nível de nitrogênio que está abaixo do necessário para obedecer a essa razão aqui, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.